pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Maísa, sou estudante de odontologia da UFC, Universidade Federal do Ceará. E estou aqui gravando umas videoaulas para você que é estudante que nem eu, a ter acesso a um material simplificado e de fácil acesso. O assunto que eu gostaria de abordar com vocês seria sobre a anatomia do dente. Sabemos que o dente é formado principalmente por duas partes, a coroa, que é a parte externa, que a gente vê, e a raiz, que é a parte que sustenta o nosso dente. Entre a coroa e a raiz tem uma linhazinha bem tênue, que é chamada de colo do dente. Essa linha também pode ser denominada de linha cervical. Essa coroa, ela pode ser classificada tanto como uma coroa anatômica, que é aquela que é toda revestida por esmalte, que já está formada, quanto uma coroa clínica, que é aquela que a gente consegue ver. Essa coroa clínica, ela pode ser menor do que a coroa anatômica. Quando isso acontece? Quando o dente ele está em processo de erupção e ele não nasceu completamente, uma parte dele ainda está encoberta pela gengiva. Então, a coroa clínica vai ser menor do que a coroa anatômica. E também pode acontecer o processo inverso, da coroa clínica ser maior do que a coroa anatômica. Quando é que isso vai acontecer? Quando acontecer um processo de recessão gengival, que é quando a nossa gengiva, ela desce, quando é o dente inferior, ou ela sobe, quando você está falando de dentes superiores. Daí, um pedacinho da nossa raiz, ela vai fazer parte da nossa coroa clínica. Vamos agora falar sobre as faces dos nossos dentes. Temos a face vestibular, que é aquela voltada para o vestíbulo da nossa boca, e a face lingual ou palatal, que é voltada para a língua, em casos de dentes inferiores, e para o palato, que é em casos de dentes superiores. Temos também as bordas, que são as bordas mesial, que é voltada para a linha mediana, nossa linha mediana, e temos também a face distal, que é a face distante da nossa linha mediana. Temos também a borda incisal, que é a borda que vai fazer com que os alimentos sejam cortados. Isso em casos de dentes anteriores. Em casos de dentes posteriores, que são os molares e pré-molares, em vez de você ter uma borda incisal, você vai ter uma face oclusal, que é onde vai acontecer o quê? Vai acontecer a trituração dos nossos alimentos. Por quê? Porque os nossos dentes anteriores, eles servem para cortar e rasgar os alimentos, e os dentes posteriores vão fazer o quê? Vão fazer o processo de trituração dos alimentos. O processo de identificação dos nossos dentes, eles são divididos em terços, tanto a coroa quanto a raiz. A coroa, ela é dividida em terço cervical, médio e oclusal, quando é casos de dentes molares e pré-molares. Se for dentes incisivos, é cervical, médio e incisal. Já as raízes dos nossos dentes, que também são divididas em terços, vão ser divididas em terços cervicais, médios e apicais. Isso vai acontecer tanto você olhando pela vista frontal, quanto pela lateral. Olhando pela face lateral, você vai dividir os terços em terço vestibular, médio e palatino, ou lingual. Vamos falar agora sobre os detalhes anatômicos da coroa dos nossos dentes, começando pelos dentes incisivos. Aqui, na parte lingual ou palatina dos nossos dentes incisivos, você vai encontrar uma saliênciazinha bem arredondada, bem aqui nessa parte vermelhinha que está pintado, que ela é mais altinha, ela vai se chamar cíngulo, tá certo? Em cima desse cíngulo, a gente tem uma depressãozinha, que é chamada de fossa palatina, ou fossa lingual. E entre esse cíngulo e essa fossa palatina, principalmente você vê isso nos caninos, tem um pontinho bem fundinho, vai ser chamado de forame cego. Olhando assim, lateralmente, você vê que na porção vestibular, ela tem uma partezinha bem gordinha. Isso vai ser chamado de bossa, tá certo? Essa bossa, ela vai estar presente tanto em dentes
anteriores quanto em dentes posteriores. Uma bossa vestibular, tá certo? E uma bossa palatina ou lingual, um gordinho do dente. Verificando ainda pela palatina, você pode ver que nas bordas mesiais e distais, você vê uma saliênciazinha, que elas vão ser chamadas de cristas marginais. Essas cristas marginais também estão presentes nos nossos dentes posteriores. Ela vai estar presente nas bordas mesial e distal. Para que servem essas cristas marginais? Eles servem para que os alimentos não saiam da zona mastigatória e evita que os alimentos também fiquem impactados entre um dente e outro. Falando agora sobre as coroas dos dentes posteriores, que são os molares e premolares. Bom, essas coroas elas são formadas por cúspides, que são saliências em forma de pirâmides, tá certo? E cada cúspide tem uma nomenclatura de acordo com a sua posição. Por exemplo, temos a cúspide mésio-vestibular, que ela está voltada para a face mesial e vestibular. Temos a cúspide disto-vestibular, que ela está na distal e voltada para o vestíbulo. Temos a cúspide disto-lingual ou disto-palatina, que está para o distal e para a face palatina. E temos a cúspide disto-mesial, que ela está voltada para a linha mediana e para a palatina, ou lingual. E essas cúspides, elas são formadas pelo encontro de duas vertentes. As vertentes lisas e as vertentes triturantes, que estão voltadas para a parte onde os alimentos são triturados, tá certo? As vertentes lisas e triturantes são separadas por uma aresta chamada aresta longitudinal, tá certo? Que é uma arestazinha bem... Já as vertentes lisas e triturantes mesiais são separadas das distais por uma aresta também chamada de aresta transversal. Falando sobre características anatômicas dos molares, temos uma estrutura chamada tubérculo de Carabés, que é como se fosse uma cúspide, só que com um tamanho menor, reduzido, e é encontrado principalmente em primeiros molares superiores. Falando sobre as características anatômicas da nossa face oclusal, temos os nossos sulcos principais. Esses sulcos principais, eles vão separar uma coroa da outra. Saindo desses sulcos principais, vão sair os sulcos secundários, que eles vão ser distribuídos irregularmente e eles vão ajudar no processo de trituração dos nossos alimentos. Nas terminações desses sulcos principais, a gente pode encontrar as fossetas principais, que elas vão ser como se fossem umas depressõezinhas. Nessas fossetas é que a gente tem que tomar cuidado com a cárie, porque nelas que vão ser mais difíceis da gente higienizar. E no encontro de sulcos principais e sulcos secundários, a gente pode também encontrar as fossetas secundárias, que são como as fossetas principais, só que menos profundas. Outra estrutura que a gente pode encontrar é uma estrutura denominada ponte de esmalte, que é uma linha contínua de esmalte que vai unir uma cúspide à outra, interrompendo o sulco principal. Essa estrutura é encontrada principalmente em primeiros molares superiores e em primeiros pré-molares inferiores. Bom, pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E pretendo continuar fazendo esse tipo de vídeos, né, para poder ajudar nos estudos. Fazendo esse tipo de coisa eu ajudo vocês. E ajuda a mim também, que isso me força a estudar, né, a aprender para poder ensinar. É muito bom. Então, se você gostou, se você quiser continuar acompanhando, por favor, se inscreva no canal. Se você gostou, dê o seu like. Se não gostou, tudo bem também. É o primeiro vídeo. E é isso, eu estou me esforçando para dar meu melhor. E conto com a ajuda de vocês, com a colaboração de vocês. Se vocês tiverem opiniões para dar, se tiver algum comentário, alguma sugestão de vídeos, por favor, deixe nos comentários. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.